Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muita alegria e Deus no coração para vocês, para a gente falar sobre Corinthians, tá? Neste vídeo aqui vamos falar sobre exigência de Dorival que faz Corinthians retomar negociações com Alisson do São Paulo, tá? Neste mesmo vídeo vamos falar sobre decisão de Memphis Depay, será que vai renovar com o Corinthians? Vou trazer para vocês também aqui neste vídeo. Gabriel Paulista vai para jogo hoje. Fiel, tem muita informação boa, tá? Peço humildemente, deixe seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, no vídeo de ontem, tá? Eu fiz uma breve observação, porque tinha alguns inscritos falando aí, eu já falei, tá? Só vou complementar aqui com vocês. Tinha alguns inscritos, poucos inscritos, na verdade foram 3. Corintianeiro, você tem que ficar mais um pouco na informação, você tá falando da informação muito acelerada, a informação está passando muito rápido, uma informação após a outra. O que eu fiz ontem, tá? Eu perguntei para todos vocês, eu não posso atender 3 e deixar de atender o resto. Então eu fiz uma pergunta, o que vocês acham? Se eu estou demorando ou se está bom assim? E me desculpem, tá? Mas a maioria optou aqui para mim continuar fazendo os vídeos do jeito que eu estou. Então eu vou atender ao pedido da maioria. Isso não significa que vocês aí, que foram a minoria mesmo, foram uns 3 ou 4 que falaram isso, estejam errados, tá? Eu espero que vocês continuem aqui, mas eu tenho que entender que a maioria. Como eu disse, eu sou apenas aqui um funcionário de vocês são o patrão. Por que o patrão eu digo aqui no bom sentido? Porque eu tenho que trabalhar aqui para agradar vocês, então tem que ficar do agrado de vocês. Não adianta eu agradar a mim e não agradar vocês, que aí minhas visualizações não vão acontecer, tá? É vocês que estão aqui comentando, é vocês que estão aqui dando like, é vocês que estão aqui ajudando, tá? Então eu vou continuar seguindo e eu acho da hora a gente comentar sobre isso, a gente debater sobre isso, para atender o melhor para todos aqui. Estou aqui para servir vocês aqui todos os dias, tá? Mas eu peço, por favor, deixa o like, se inscreva no nosso canal, isso é de grande importância. Vocês não têm noção o tanto que o like, que é esse sinalzinho que fica assim, ó, o tanto que ele ajuda a essa plataforma YouTube entender que o vídeo é bom, que a informação que eu estou entregando para vocês é boa. Ele pega o algoritmo, essa informação de likes, olha, muitos likes, e começa a espalhar esse vídeo para mais corintianos. É isso que eu peço para vocês em troca e para você também não deixar de se inscrever no canal. Fiel, já postei um vídeo no Corintianeiro mais cedo, onde eu trago muitas informações, eu faço uma análise completa sobre todas as contratações do Corinthians e as contratações que podem chegar, tá? Lá no Corintianeiro eu faço um Corintianeiro 2.0, lá eu faço um resumão sobre o Yuri Alberto e Memphis, as probabilidades que tem deles ficarem no Corinthians, e hoje à tarde chegou nova informação sobre o Memphis, e é isso que eu vou falar com vocês. E vamos falar aqui também sobre Alisson, tá, Fiel? Como eu falei aqui no vídeo, cara, tem muita informação boa, tá? Eu vou parar de ficar enrolando aqui e vamos seguir para as informações do Coringão, nosso clube do coração. Certo, Fiel? Já quero iniciar aqui com o Memphis, antes pra gente passar aqui para o Alisson, tá? Corintianeiro, qual que é a questão do Memphis? Porque hoje, mais cedo, você trouxe para nós que o Memphis ele tem um contrato praticamente que o Corinthians está nas mãos dele, tá? Porque são 30 milhões de reais para desvincular o contrato, qualquer time que pagar e quiser levar o Memphis, e o Memphis quiser, claro. Por que 30 milhões? Porque os outros 30 milhões é do Memphis, então são 60 milhões de reais, onde 50% desses 60 milhões pertence ao jogador e 50% pertence ao Corinthians. Essa foi uma das exigências que Memphis Depay fez para assinar o contrato com o Corinthians. Então ele está na mão do Corinthians. Existe a questão contratual em que ele tem algumas premiações a serem recebidas, existe questão de moradia, todas essas preocupações que vocês já conhecem, que são preocupações existentes que acontecem hoje referente ao Memphis Depay. Só que o Corinthians fez um acordo com o Memphis, tá? Em que o Corinthians está pagando as premiações corretamente. Com a renovação da Esportes da Sorte, que deve acontecer nos próximos dias, até 2029, o Corinthians vai continuar pagando o salário do Memphis. Não há preocupação enquanto a isso, tá, Fiel? Sobre o salário do Memphis. A questão é se ele vai querer renovar com o Corinthians ou não. E a tendência, atenção torcedor do Corinthians, a tendência é que Memphis Depay continue no Corinthians, tá? Não podemos cravar aqui com certeza que o Memphis Depay vai ficar no Corinthians. Uma informação que chegou para mim hoje, foi corintianeiro, existe uma conversa aberta entre Osmar Stabile, Marcelo Paz e Memphis Depay, e o Corinthians está confiante em uma renovação de contrato com o Memphis Depay, tá? Então isso é uma sinalização positiva para nós corintianos. Eu acredito que Memphis Depay renova o seu contrato com o Corinthians, tá? Eu acho que isso para nós corintianos
é uma boa, tá, fiel? Muitos dizem, alguns dizem, olha, vai ser ruim porque o contrato do Memphis é muito grande, é muita verba do clube que vai pro jogador, as premiações dele são muito altas. Fiel, essa renovação, ela tem uma condição, não há alteração no contrato em questões de premiações, tá? Então, se o Memphis ficar no Corinthians, vai ser do jeito que está aí, com moradia, com premiações, só que ele entrega resultado. A gente seria aqui muito, vamos dizer assim, a gente não trataria com a verdade se a gente falasse, olha, o contrato dele é alto sim, para o Brasil é um baita dinheiro, mas quem paga 80% é a nossa patrocínio master. E isso não atinge, isso não desconta do que ela paga para o Corinthians, um acordo renovado aí de 160 milhões de reais. Então, para o Corinthians, cara, tá bom, porque o Corinthians dispõe aí mais ou menos 1.200.000 reais para pagar para o Memphis. Então, para o Corinthians é uma boa. Para o Corinthians, a questão do salário não é uma coisa que vai atingir o clube. O que mais pega é a situação das premiações, que sim, as premiações são muito altas, tá? Mas compensa porque o Memphis Depay traz retorno, tá? As negociações estão abertas, fiel, não se enganem, não estão encerradas. Amanhã ou depois do Memphis sair do Corinthians, não vão brigar comigo. Mas a informação que chega nesse minuto, antes de trazer aqui esse vídeo para vocês, um pouquinho antes de trazer, tá? Chegou essa baita informação que sim, Memphis Depay aí está mais para o lado positivo para uma renovação de contrato. As conversas estão indo muito bem, estão já em nível avançadas para Memphis Depay renovar o seu contrato com o Corinthians por pelo menos mais um ano, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião que é de grande, mas de grande valor para este canal e eu vou responder todos os comentários de vocês com certeza, tá? Antes da gente passar para o Alisson, fiel, hoje é dia de Corinthians, tá? 7h30 da noite, Corinthians e Red Bull Bragantino, vamos jogar lá em Bragança e não se esqueçam a importância dessa partida. Mas, Rio de Janeiro, importância, Campeonato Paulista, a gente já ganhou a primeira lá, socamos uma sapatada na Ponte Preta lá, de 3-0. Você está preocupado com Red Bull, Corinthians e Red Bull Bragantino, fiel? É o primeiro jogo do Corinthians no ano fora de casa, tá? O Corinthians tem um péssimo hábito de jogar bem dentro de casa e jogar fora. Mesmo com o time mesclado, essa mudança do Campeonato Paulista era uma mudança bastante, assim, complicada para os clubes, tá? Por quê? Estamos falando aqui de apenas 8 jogos. Tem 16 times e são apenas 8 jogos, é isso mesmo. Feito um sorteio onde você vai jogar com 8 times ali e só classifica 8. Então você tem 8 jogos para classificar 8 times de 16, tá? E detalhe, dentro desses 8 jogos que o Corinthians vai jogar, 3 são clássicos. Então não se enganem, a partida de hoje contra o Red Bull Bragantino é uma partida bastante importante que a gente consiga pontuar, tá? Principalmente porque vamos estar com um time mesclado, que inclusive eu vou passar a escalação para vocês aqui agora. Já passei uma vez, mas vou repetir, tá? Corinthians entra em campo com Hugo Souza no gol, seguido de Mateuzinho, e a nossa dupla de zaga é totalmente reserva, tá? João Pedro Tchoca, Kaká e o Hugo. Já vou trazer sobre o Gabriel Paulista para vocês, calma aí, tá? Nosso meio campo a gente vem com 4 meio-campistas. Raniel, que não jogou a primeira partida, volta hoje. André Luiz, que é o garoto da base, que está jogando muito bem. Aí a gente vem também de André Carrillo e Breno Bidon. O ataque do Corinthians, Vitinho e o Roberto. Inclusive, estou muito curioso para ver esse ataque em ação. Fiel, o Gabriel Paulista está relacionado para a partida, tá? Gabriel Paulista provavelmente estará no banco de reservas do Corinthians. É praxe, é tabu do Brasil, vamos dizer, corintianeiro, por que ele já não entra no lugar do Kaká? Porque o futebol brasileiro é assim, tá, fiel? O cara nunca chega já como titular. Ele fica no banco de reservas, aí passa um pouco, primeiro tempo, segundo tempo, ele vai lá e entra para jogar seu futebol, tá? Geralmente é assim que acontece. Então, se ele for para banco, eu acredito que ele fará sua estreia hoje com a camisa do Corinthians, realizando o seu grande sonho aí de jogar com a camisa do Timão, certo? Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente à escalação, referente a essa mudança do Campeonato Paulista e referente também ao Gabriel Paulista. Posso só dar uma pequena observação para vocês me permitem fazer isso referente ao Campeonato Paulista? Eu tô achando uma delícia essa mudança. Vocês sabem por quê? O Corinthians socou uma sapatada de 3, o São Paulo tomou uma sapatada de 3, o São Paulo vive um momento conturbado e eu não vou aqui ser hipócrita e dizer para vocês que eu não estou torcendo para o pior do São Paulo futebolisticamente, tá? É lógico que eu tô torcendo. Então eu quero aproveitar esse momento ruim do São Paulo e torcer para eles caírem para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Eu penso sim. É o meu jeito de pensar, tá? Isso não me faz uma pessoa ruim, ser corintiano apaixonado e torcer para os nossos rivais não ir bem futebolisticamente falando. Certo? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. E agora vamos falar aqui sobre Alisson, tá, fiel? Primeira coisa que a gente tem que entender. Corinthians inicia negociações com o Alisson há umas 2 semanas atrás.
São Paulo pede uma troca entre Ranieri e Alisson. Corinthians já descarta, a negociação praticamente se encerra ali, fim de papo. Só que nos últimos dias agora, o Dorival Júnior exigiu do Corinthians que o Corinthians contratasse o Alisson. É isso mesmo, olha, o Alisson, trabalhei com o Alisson é um jogador disciplinado, é um jogador que vai se enquadrar no meu sistema tático. O que o Corinthians fez? Retomou as negociações com o Alisson há 2 dias atrás. A informação chegou hoje aí para a maioria da galera. Eu também não tinha informação, que foi há 2 dias atrás, só fiquei sabendo hoje também. Há 2 dias atrás, o Corinthians retomou as negociações com o Alisson. O Alisson não faz parte mais do planejamento futebolístico do Crespo. Pelo menos são as informações que cheguei. É um jogador que vai ficar lá encostado. Ou vai entrar só em jogos aí sem importância. Não é um cara que vai fazer parte aí do sistema tático do Crespo, tá? Primeira coisa importante para essa negociação dar certo. Segundo, o São Paulo pediu outro jogador sem ser o Ranieri. Olha, já que vocês não atendem aí o Ranieri, titular absoluto de vocês, a gente quer o José Martínez, tá? Jogador do Corinthians. Eu, na minha humilde opinião, curto, sério e sincero, a resposta também é não. José Martínez arrebentou na final contra o Vasco. José Martínez tem os seus problemas, teve aquela vez que demorou para se apresentar, mas é um jogador interessante, é um jogador muito bom, é um volante marcador. Eu não desfaria aí, eu não deixaria entrar ali em negociação o José Martínez, tá? Eu acredito que se é um jogador que o São Paulo não vai utilizar, que o Corinthians, então, contrate de outras formas, envolvendo aí alguma quantia financeira, ou o Alex Santana, que está lá parado, ou o Hector Hernandes, que tem contrato com o Corinthians e está lá parado, ou outro jogador que não faça parte aí, ou outro jogador que não vai se enquadrar no sistema do Dorival. Se é um jogador que não faz parte aí, que o São Paulo, que o Crespo não quer fazer parte aí do ano de 2026 do São Paulo, o Alisson, não que não vai fazer parte, vai ficar isolado, tá, Fel? Mas não é um jogador que ele vai utilizar, que o Corinthians também negocie com um jogador que ele não vai utilizar. Eu acho até que o Alisson daria certo no Corinthians, tá, Fel? Eu acho o Alisson um bom jogador. Eu acho que no Corinthians, com o Dorival Júnior, que gosta dele, o Dorival Júnior sabe trabalhar com o Alisson, eu acredito fortemente que o Alisson seria uma baita contratação para o Corinthians. Escutem só o que eu estou falando, tá? Eu acho que o Alisson no Corinthians é um cara que tem bastante habilidade. Eu acho que o Alisson no Corinthians daria muito certo, tá? Só que isso a gente vai ter que aguardar, porque as informações que eu tenho é que o Corinthians também vai negar uma negociação envolvendo o José Martínez, tá? Então, aí o Corinthians não vai desistir tão fácil, mesmo o São Paulo, mesmo o Corinthians não envolvendo o José Martínez, mesmo o São Paulo fazendo o jogo duro, o Corinthians não vai desistir tão fácil. Vai envolver uma quantia financeira, o Corinthians prepara uma proposta oficial para fazer para o São Paulo, ou que o São Paulo escolha outro jogador que não seja considerado titular do Corinthians e que o Corinthians esteja disposto aí a negociar, tá? É isso que está pegando hoje de mais atualizado nos bastidores do Corinthians, tá, Fiel? A minha opinião sincera sobre tudo isso é que o Corinthians deveria aproveitar esse momento ruim do São Paulo, tanto financeiro, tá? Porque os clubes sempre fizeram isso com nós, porque nós não podemos fazer. Não que a gente esteja nadando no dinheiro, mas se o Corinthians fizer uma proposta singela para um jogador que não vai fazer parte dos planos do planejamento de São Paulo, eu acho que não é tão difícil assim o Corinthians conseguir essa contratação sem envolver atletas. Ou senão o Corinthians faz uma lista de atletas que não vai utilizar e passa para o São Paulo ver se interessa algum, tá? Mas é exigência do Dorival Júnior que o Corinthians contrate o Alisson, tá? E o Corinthians não vai largar esse osso tão fácil. É a informação atualizada que eu tenho para trazer para vocês no dia de hoje, tá? Fiel, eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração esse bate-bola rápido aqui com vocês, tá? Que vocês possam ter aí uma quinta-feira muito feliz e abençoada em nome do nosso grande Jesus Cristo e que nós podemos aí assistir uma noite de jogo tranquila para curtir o nosso time do coração, que podemos torcer bastante aí, torcer por uma vitória, pra gente dormir bem, pra gente dormir feliz. Caso ao contrário também não aconteça, tá, Fiel? Que tudo no futebol possa acontecer, que Deus continue abençoando a nossa vida da mesma forma, tá? Olha, quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Amanhã voltamos com 4 vídeos. 4 vídeos, são 4 vídeos todos os dias sem ser cortes, Fiel. Eu só não vou trazer 4 vídeos quando for dia de jogos, assim, e mesmo assim, porque o jogo é 7h30, tá? Se fosse 9h30, eu trazia os 4 vídeos para vocês, tá bom? Fiel, então, meu muito obrigado por tudo novamente. Que Deus abençoe vocês e vai Corinthians.